Olá, tudo bem? Bom, eu me chamo Josimara, eu sou coordenadora das coroinhas aqui na paróquia da minha cidade. Bom, por que eu decidi criar esse canal? Logo que teve a mudança de padre, um novo pároco veio e falou que os coroinhas teriam que ter encontros semanais. Passou-se algum tempo e logo eu fui escolhida como coordenadora dos coroinhas. Então eu comecei a pensar maneiras de conduzir encontros, que não fosse só ensaio, que não fosse tipo só teoria, mas que fosse divertido e que fosse legal. Foi um pouquinho difícil porque eu até procurei aqui no YouTube e eu não achei muita informação. Então eu comecei a planejar os meus encontros e tudo mais. E aqui no canal eu quero compartilhar os que deram certo, os que não deram, por que deu certo, por que não deu. Mas enfim, é isso. E vou começar com o primeiro encontro desse ano. Nesse primeiro encontro, eu precisei do auxílio dos cerimoniários. Então, primeiro, eu fiz um encontro com os cerimoniários, a gente alinhou algumas coisas e tudo mais, e eu fui explicando mais ou menos o que eu queria de cada um. Então, eu dividi os cerimoniários e fui explicando mais ou menos como é que foi. Depois que eu conversei com os cerimoniários, começou o encontro dos coroinhas. A gente rezou e tudo mais, e eu expliquei para os coroinhas que eles iriam ter que passar por vários lugares. E aí, para cada sala que eles passassem, eles iam ter um ensinamento para eles refrescarem a memória, já que eles estavam de férias e precisavam, sabe, relembrar alguns conceitos. E aí, para cada lugar que eles entrassem, eles teriam que pegar um carimbo, um autógrafo e tudo mais. E aí ficou assim. Eles teriam que entrar, não precisava seguir uma ordem, eles poderiam ser livres. Eles tinham que entrar na sala do missal 1, do missal 2, na sala da credência, eles tinham que ir na sacristia e na igreja. E dentro da igreja eles teriam uma pessoa para dar orientação, só que eles teriam que também acessar duas portas, a porta da capela e a porta que eles deveriam sair para beber água e ir ao banheiro. E a da capela é para eles não entrarem por ela. Vamos lá. Vou explicar como é que ficou cada sala. Como o missal é muito grande, a gente dividiu em duas salas. Então, na primeira sala ficou a cerimoniária Giovana. Ela mostrou a liturgia, mostrou como marcava e tudo mais. E aí, na outra sala ficou a Brenda, ela mostrou como marca as orações eucarísticas, bênçãos e tudo mais. Eu não me recordo direitinho como cada uma ficou, porque eu deixei por elas, para elas não repetirem os assuntos e porque o missal é muito grande. A próxima sala já era a sala da credência. Aí eu tinha impresso esses papéis aqui, que seria a credência. Aí o intuito era eles fazerem tipo uma amarelinha. Tipo, por exemplo, a gente ainda usa o álcool. O álcool vai sozinho, então ficaria o álcool. Aí abaixo do álcool vai o cálice. O que queria no cálice? O cálice tem o próprio cálice, aí ele tem o corporal, tem a pala. E aí todos ficariam juntos. Deixa eu verificar se eu acho aqui. Eu não vou achar, ó. É a patena e tudo mais. E nessa sala, eles tinham que organizar a credência desse estilo, a amarelinha, como se fosse um domingo, uma missa dominical, semanal, e também para uma missa solene. Na missa solene, a nossa credência, ela sai do fundo, com a entrada do pão e da uva, e os coroinhas tinham que ir organizando os papéis, como se fosse a amarelinha, o jeito, e colocava. E cada papel, por exemplo, tem um nome, para ir reforçando o nome. E eu escolhi as cerimoniárias, porque o intuito é que os coroinhas vejam os cerimoniários como pessoas que eles estão lá para auxiliar eles, para orientar, e eles vejam pessoas como reflexo para seguir. E os cerimoniários a mesma coisa, que eles entendam que eles estão lá para orientar os coroinhas, para preparar a missa e tudo mais. Por isso que eu deixei com eles a parte de explicação. Beleza, essa era a sala da credência. Na próxima sala, que já era dentro da sacristia, eu coloquei para a cerimoniária Sara fazer a parte da organização inicial da missa e da final, do tipo, vai ter a missa, precisa dos microfones, então aqui fica os microfones, tem que colocar os microfones, tem que colocar o missal, tem que colocar o lecionário. Voltando, no missal eu usei 2 missais para poder exemplificar melhor, e na sala da sacristia a gente usou o antigo missal só para a mesma organização. E eles tinham que organizar tudo antes e tudo depois, porque às vezes eles saíam e deixavam desorganizado, ou chegavam e ficavam sentados sem preparar nada. E o intuito era isso, eles entenderem que eles têm que chegar, arrumar as coisas e quando for embora também deixar tudo arrumado. Relembrar esse conceito, que ele já foi ensinado. Uma outra questão. Os coroinhas, eles já foram enviados, eles já são coroinhas, então eu tenho que produzir os encontros para coroinhas que já são coroinhas. Então por isso que eu achava um pouquinho mais complicado, porque quando você está dando formação para novos coroinhas, tudo é novidade. Mas e quando a pessoa já é coroinha?
Aí fica um pouquinho mais complicado. Beleza, essa era a sala da sacristia. E aí ia pra dentro da igreja, que tinha o Bruno. O intuito era, por exemplo, eu pedi para os meninos escreverem 2 placas, uma: ah, eu sou a senhora, tenho dificuldade de locomoção, preciso que traga comunhão para mim. E o outro dizia que ela tinha dificuldade, mas que não precisava. Que era para fazer com os coroinhas na hora da comunhão, que eles enxergassem as pessoas que precisavam que levasse a comunhão até eles, para eles terem esse olhar sensível. E também sobre a questão de quando uma hóstia cai. Tipo assim, por exemplo, cai no chão e tudo mais. Se o ministro não poder pegar, a gente ensinava o que o ministro faz, o que eles poderiam fazer caso eles encontrassem, que era pegar a hóstia, levar até uma plantinha e dissolver ela em água. Então eles faziam isso. E com as portas, nas portas eu deixei esses papéis aqui, porque depois eu vou dizer como ficou. Que era a porta que eles não deveriam sair, a porta que eles deveriam sair pra, tipo, ó, essa daqui é pra ir, é a porta que eles poderiam usar pra ir no banheiro, a porta que eles poderiam usar pra beber água e aqui não poderia. Aí ficou assim. Eu pedi pra eles escreverem, cada coroinha colocar o seu nome. Nas portas tinha a cerimoniária Ana Júlia, que ficou me auxiliando. Ela colocou as cestinhas com os adesivos, nem era adesivo, era papel que eu recortei. Aí o que acontece? Tinha, só um minutinho, a cola em bastão, porque eu não queria que sujasse muito. Então eles colavam com essa cola, e aí para cada cerimoniário que eles passavam, eles ganhavam uma assinatura do cerimoniário responsável. Aí a Ana Júlia me ajudou com isso e com a entrega dos álbuns. Os nossos coroinhas, eles ganham um álbum todo primeiro encontro do ano, e esse álbum pontua missa, encontros, várias coisas. Depois eu faço um vídeo só explicando como funciona o álbum. Então eles passavam por tudo, aí eles tinham que entregar essas folhas, a gente conferia se eles tinham passado por todas as salas, e aí eles recebiam o álbum deles. Esse foi o nosso primeiro encontro desse ano. E bom, eu queria reforçar muitos conceitos, foram muitos coroinhas, a nossa pastoral é um pouco grande. Então, muitas vezes eles entravam de duplas ou de um em um coroinha, porque eram mais ou menos 30 coroinhas. Fora os cerimoniários, fora a Pascom, porque a Pascom ficou tirando foto de tudo que ia acontecendo. Então, assim, como eram muitos coroinhas, eu queria que fosse individual, para eles terem um contato um a um com os cerimoniários. Mas como eles eram muito, e o nosso encontro dura no máximo 1 hora, para não ficar muito cansativo e os pais saberem a hora de buscar, então foi feito assim, foram entrando, primeiro foi de um em um, depois a gente viu que não daria certo e foi de duplas, e foi muito bom, porque teve um contato mais próximo, porque se a gente explicasse, que já foi explicado, para eles, todos juntos, dentro de uma sala, um ou outro não iria prestar atenção, mas quando é tipo você, e tipo, só mais uma pessoa do lado, você presta atenção. Então eles tiraram algumas dúvidas, os cerimoniários deram feedback que eles sabiam, então a gente sabia que eles sabiam. Mas é sempre bom estar reforçando. E bom, esse foi o nosso primeiro encontro do ano. Eu vou gravar alguns vídeos pra mais no futuro de outros encontros que deram certo, que foram legais. E por enquanto é isso. Muito obrigada, até mais, tchau, tchau.